Chega junto que eu vou lançar a braba. Empresário de Gabigol não descarta retorno do atacante para a Europa. Oferta é o que não falta. Clube inicia conversa para prorrogação do contrato de Bruno Henrique. Porco sai da disputa por atacante pretendido pelo Mengão. E volante no futebol chinês é recusado pela diretoria. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o treino da tarde desta sexta-feira foi cancelado. Isto mesmo, Paulo Souza teve o seu dia de Renato Gaúcho. O treino foi cancelado para uma grande confraternização, que contou com a presença do elenco considerado principal, cujos treinos são comandados pelo português, e o elenco alternativo, que vem se preparando para as primeiras rodadas da Taça Guanabara sob o comando do técnico do Sub-20, Fábio Matias. Tudo isso para unir as forças e causar uma proximidade maior entre os integrantes da comissão técnica. Tanto que as famílias dos jogadores e também funcionários do clube, foram aceitos dentro do Ninho do Urubu. E olha que Paulo Souza é vegetariano, mas mesmo assim o churrasco foi liberado. A justificativa é de que os atletas têm se dedicado com muito afinco a todos os treinamentos e que, inclusive, têm apresentado física e tecnicamente muito mais do que a comissão técnica esperava nessas 2 primeiras semanas. E por isso, eles ganharam um dia de folga. Mas o elenco principal, o elenco alternativo, treinou na parte da manhã e permanece na sua preparação para a estreia nesta quarta-feira, dia 26, diante da Portuguesa, no estádio Luso-Brasileiro pela primeira rodada da Taça Guanabara. E por falar em elenco alternativo, quem não fará parte deste elenco é o lateral direito Samuel, jogador que inclusive fez parte do grupo que esteve na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo que caiu na terceira fase para o Oeste de Itápolis na derrota por 3-0 em Barueri, e o jogador foi devolvido ao América Mineiro. Terminou o prazo de empréstimo do Clube Mineiro com o Flamengo e América Mineiro tem aí uma parceria muito grande nas categorias de base, vários jogadores, por exemplo, o Mateusão saiu do América Mineiro e hoje é uma grande realidade na base rubro-negra. No entanto, o Samuel teve aí a forte concorrência com a chegada do Wesley, que chegou voando, garoto de 18 anos, contratado ao Tubarão de Santa Catarina e acabou relegado à condição de reserva. Por isso, o Flamengo não exerceu a opção de compra prevista no empréstimo e, portanto, ele foi devolvido ao clube ao qual ele está vinculado. Boa sorte aí ao Samuel na sequência da sua carreira. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. É só procurar o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo recusou a oferta do volante Fernando, jogador de 29 anos, que deixou o futebol chinês. O jogador revelado pelo Grêmio está no futebol do exterior desde a temporada 2013-2014, quando foi negociado ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Flamengo analisou o scout, analisou as estatísticas do atleta e decidiu que não seria interessante fazer o investimento, mesmo sendo um atleta livre. E o Fernando, que vai seguir a sua carreira agora no futebol turco, recebeu uma proposta, aceitou, inclusive já foi até mesmo anunciado. A informação é do portal Bola VIP. E a curiosidade do Fernando é que houve um escândalo envolvendo o seu motorista, que deu entrada na Rússia, na época em que ele atuava no futebol russo, com uma substância proibida, acabou preso e pegou 2 anos de cadeia. Ano passado foi libertado e retornou ao Brasil depois de um trabalho intenso do Ministério de Relações Exteriores e do Itamaraty. E você, o que acha? Você lembra do Fernando? Seria uma boa contratação para você? A diretoria do Flamengo fez certo ou se precipitou? Deixe abaixo aqui o seu comentário. Eu particularmente acho um volante comum, né? Mas quero saber a sua opinião.
E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o Flamengo, que tá ainda naquela questão de procurar um atacante, todo mundo sabe, né? Everton Cebolinha está na mira do Mengão. Jogador que ainda não conseguiu se firmar no Benfica, muito embora tenha sido titular nas últimas partidas, principalmente após a saída do técnico Jorge Jesus. Mesmo assim, o Benfica admite a possibilidade de negociá-lo já nesta janela de janeiro. E o Flamengo perdeu um concorrente de peso, inclusive. O Palmeiras, que não pretende entrar na briga pelo jogador. A princípio, interessava, sim, ao clube paulista. No entanto, a Leila, que é a presidente do Palmeiras, acredita que os esforços têm que ser concentrados na contratação de um centroavante, que, constatado pelo Abel Ferreira, como a prioridade em carência dentro do elenco do Palmeiras. E por conta disso, né, o Porco não vai entrar em disputa e não vai formalizar proposta pelo atleta, que também interessa ao Atlético Mineiro. O próprio Everton Cebolinha admite a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, principalmente de olho numa vaga para a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. Ele acredita que atuando no futebol brasileiro e tendo oportunidades e uma regularidade como titular, para ele será muito mais fácil ser lembrado pelo técnico Tite. E você, o que acha? Para você ficou mais fácil para o Flamengo a ausência do Palmeiras aí na briga pelo jogador? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, às vezes determinadas coisas precisam acontecer para que tenhamos e passemos a valorizar as empresas verdadeiramente honestas. Todo mundo sabe o que ocorreu comigo na final da Libertadores no ano passado. O mesmo não precisa acontecer com você. Não cometa o mesmo erro. Não permita que a sua viagem dos sonhos se transforme em um pesadelo. É por isso que, de agora em diante, eu só viajo com a Editor, uma agência de viagens comandada por gente séria e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, via aérea ou terrestre, consulte a Editor e com certeza ela terá um pacote feito sob medida para você. Mande um zap para o DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Editor, uma empresa Cadastur. Nela você pode botar fé. E o Flamengo, que já fez diversas alterações nos contratos dos principais jogadores recentemente, o Arrascaeta prorrogou seu contrato até dezembro de 2026. E a bola da vez agora é Bruno Henrique. Ele que é considerado titular absoluto do Flamengo ali, o quadrado mágico, ainda composto por Gabigol e Everton Ribeiro, além do próprio Arrascaeta, ele que tem contrato até o final do ano que vem. E o Flamengo quer se antecipar ao problema, já que no último ano de contrato, com certeza a situação ficará mais difícil para manter o jogador, apesar de ele já contar com seus 28, quase 29 anos. Mesmo assim, é um atleta que, embora talvez não desperte o interesse dos grandes centros europeus, mas aqueles centros de futebol árabe, China, costumam fazer sondagens ao Denis Ricardo, que é o procurador do atleta. Justamente por isso, o Flamengo quer se antecipar e, já nesse ano de 2022, iniciar as conversas para a prorrogação do contrato. A intenção do Flamengo é de prolongar o vínculo com o Bruno Henrique por mais 2 anos, ou seja, até dezembro de 2025. Claro, com o aumento de salário para o jogador, que seria equiparado a Gabigol, a Arrascaeta, Davi Luiz, os salários dos jogadores mais bem pagos da atual folha rubro-negra. E também, lógico, um aumento da multa rescisória, que hoje é de 30 milhões de euros. E as tratativas que não devem se arrastar, como, por exemplo, aconteceu com a Arrascaeta. A tendência é de que Bruno Henrique aceite os termos do Flamengo, não faça muitas exigências e, dessa forma, a negociação aconteça de maneira mais rápida. E você, o que acha? Você concorda com o Flamengo que tem que estender o contrato do Bruno Henrique? É uma situação importante para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário.
E antes de a gente partir para o próximo assunto, liquidação nas lojas Nação Rubro-Negra da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, no segundo piso da Rodoviária Novo Rio ou então no terminal rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap no DDD 21 9986 46665. Vou repetir, hein? 9986466665. DDD 21. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado enquanto durarem os estoques, entregue em todo o território nacional. E em entrevista ao Globoesporte.com, o Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol, não descartou o retorno do atacante para o futebol europeu. Gabigol, que tem sido constantemente assediado, o West Ham, inclusive, chegou a formalizar proposta ao Flamengo, que não seduziu a diretoria porque era uma proposta de empréstimo por 18 meses, pagando apenas 6 milhões de euros. Isso aí não paga nem a chuteira do Gabigol. O Flamengo recusou de pronto, nem abriu margem para negociação. O Flamengo que não pretende se desfazer do atleta. Gabigol que tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025. E dessa forma, portanto, a multa rescisória dele é de 40 milhões de euros. O Flamengo que não pretende negociar o atleta. Quem quiser contar com o Gabigol chega, paga a multa e leva. Mas negociação não tem. De qualquer forma, Júnior Pedroso deixou claro que sim, é a intenção do jogador e de seu staff um retorno ao velho continente. Segundo Júnior Pedroso, o Gabigol está muito mais maduro e dessa forma ele teria muito mais possibilidade de sucesso do que quando ele foi para a Europa ainda com 19 anos de idade e teve problemas para conseguir se adaptar ao futebol do continente europeu. Então ele acredita que agora, mais amadurecido, mais evoluído, Gabigol estaria pronto para encarar novamente o desafio. Mas ele deixou muito bem claro que isso não é uma prioridade para o Gabigol. Ele que está muito bem no Flamengo, conhece a estrutura, é ídolo, muito bem pago e, segundo o próprio Júnior Pedroso, Gabigol só sairia do Flamengo para uma condição ou igual ou melhor na Europa, né? E até disse que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, né? Para afagar o ego dos dirigentes. Mas a verdade é que o Gabigol pensa da seguinte forma: não adianta, por exemplo, sair do Flamengo, um clube que, embora não seja na Europa, mas ele estará diretamente brigando por artilharia, títulos, grandes conquistas, grandes marcas, grandes estatísticas e principalmente pelas convocações à seleção brasileira, para voltar à Europa, para uma equipe que talvez não seja tão qualificada, em que ele não vai disputar tão diretamente assim os títulos, não terá a possibilidade de aparecer em uma grande liga europeia e dessa forma ele se afaste da seleção brasileira. Então, nessa questão, o projeto principal do Gabigol, e isso ele nunca escondeu de ninguém, é a seleção. E na cabeça dele, o Flamengo contribui muito mais para ele do que se aventurar à Europa para talvez não ser titular ou, se for titular, que a equipe não dê tamanha visibilidade para o jogador. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem, pisa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!